Uma boa noite a todos vocês que nos assistem, que nos curtem, que nos seguem, aos seguidores. Que Deus abençoe com todas as bênçãos e a graça de Deus na vida de todos vocês. Tá? Vocês compartilham, que Deus dê muitas bênçãos, paz e saúde e prosperidade no lar de cada um de vocês, tá bom? Só Deus pode pagar vocês. Que Deus abençoe vocês que compartilham com todas as bênçãos do céu. A palavra hoje é no capítulo 16, mais uma vez. Ontem nós estávamos falando na passada, agora vamos falar hoje sobre Jesus Cristo e a história do mordomo, né? Falamos sobre o rico e Lázaro, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo e suas pregações, né? Jesus ele foi pregou muito sobre o reino do céu. E aqui, o capítulo 16, o verso 1, fala sobre o mordomo, né? Aquele homem que realmente ele já tinha perdido, né? O capítulo 16, o verso 1, essa é uma grande doutrina para nós que queremos ler a Bíblia, queremos estudar a Bíblia. É uma doutrina muito grande, o capítulo 16 de Lucas, né? Toda a Bíblia é uma doutrina, né? O capítulo 16 de Lucas também é uma grande doutrina, né? Em que nós possamos entender a glória e a graça de Deus em nossas vidas, né? Aprender com a Bíblia, aprender com Jesus Cristo. Daí ele fala sobre esse mordomo, né? Esse mordomo foi aquele homem, né, que ele começou a fazer as coisas erradas. O que é que significa o mordomo? O mordomo é uma pessoa, né, que serve a casa do seu senhor. É um homem que tem um certo poder sobre os demais, né? Então é chamado mordomo, né? Mas ele estava para perder a sua mordomia por fazer as coisas erradas, né? Mas esse homem de repente, ele começa a querer trazer as coisas, fazer as coisas corretas. Portanto, ele chega apressadamente para os outros que deviam ao seu senhor. Você deve tantas medidas de farinha, você vai pagar tanto. Você deve tantas medidas de azeite, você vai pagar tanto, né? Por quê? Ele se apressou porque ele estava para perder o reino do céu. Jesus estava falando aqui sobre o reino do céu. E estava falando também sobre nós. Não só era sobre esse mordomo também, não. É sobre nós também. E às vezes nós achamos que nós, deixando de servir a Deus, deixando de fazer as coisas para Deus, nós vamos realmente ter algo, mas a nossa herança está com o nosso Deus, né? Nós todos somos mordomo do nosso Jesus, do nosso Deus. Empresários, pastores, presbíteros, diáconos, evangelista, presidente da República, governadores, prefeito, deputado, senadores, médico, o faxineiro. Todos nós somos mordomo de Jesus Cristo. Nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos para Jesus. E quando nós fazemos as coisas corretas, começamos a fazer as coisas que estão ao lado do nosso mestre, o nosso mestre ele vai fazer o que é de melhor para nós. Ele diz: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Veja que promessa grande de Jesus Cristo na nossa vida, né? Nós não temos que fazer que nem aquele jovem que, quando Jesus olhou para ele e falou, disse: conhece os mandamentos? E Jesus começou a falar os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, amais o seu pai e a sua mãe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando ele começou a falar isso, ele disse: não, isso aí eu já conheço, desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e falou: falta uma coisa, tem que fazer isso, faça isso, e eu te darei o tesouro no céu, né? Ele achou que ele ia ficar pobre. Ele achou, disse: não, né, peraí, saiu triste, foi calado e quieto, porque ele achou que ele, se pegasse o que era dele e desse aos pobres, ele ia ficar pobre também. Mas não era o contrário, porque Jesus tinha muito mais para ele. Quando você dá algo a alguém, você vê que quando você faz algo por alguém, você não está fazendo pelaquela pessoa, você está fazendo pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio nosso Deus. Então, rio de águas vivas correrão ao seu lado quando você faz algo para alguém, quando você começa
ajudar quem necessita, você não vai ficar pobre, você não vai fracassar, você não vai cair em pobreza, né? Porque Jesus disse: quando eu tive fome, não me deste de comer, quando eu tive sede, não me deste de beber, quando eu tive nu, não me vestisse, quando eu estava doente, não foi me ver. Jesus, ele estava falando isso, uma grande pregação que Jesus prega sobre essa palavra, e diz, e quando ele termina, ele diz: apartai vós de mim, que eu vós nunca conheci. Ali é da passagem onde ele põe os bodes à direita e os carneiros, as ovelhas, as ovelhas à direita e o bode à esquerda. Aí, então ele vira para quem está: vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu tive nu, me vestiste, quando eu estava estrangeiro, me hospedaste, quando eu estava na prisão, foste me ver, e quando eu estava doente, me visitaste. Ele diz: vindes bendito do meu Pai. Para os outros, ele era assim: apartai vós de mim, maldito, que eu vós nunca conheci. Então é importante nós conhecer isso. No próximo vídeo nós falamos mais disso, nós falamos mais das coisas de Jesus. Continuamos no capítulo 16 de novo. Você em casa leia a Bíblia, leia o capítulo 16, leia tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu lar, sua família, receba a cura e a libertação, receba uma porta de emprego que Jesus está preparando para muita gente essa noite. Que Deus abençoe, um feliz aniversário aos aniversariantes. Um abraço do vovô Romão. Para todos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós pode naquele que nos fortalece. Quem vive é Cristo, ao seu nome e glória. Que o nome dele seja glorificado bastante. E Deus acima de tudo. Um abraço do vovô Romão a todos.